Nós queremos dar aqui, eu e a Mara, hoje nós vamos conversar com vocês juntos. Vamos colocar um pouquinho mais para trás aqui, para não ficar de costa para todo mundo. A ideia é conversar com vocês. Nós vamos para um outro assunto agora, que é sobre esse mundo de ficar, namorar, menino e menina, e coisa arada, e amorzinho, e romance. E quantos têm o sonho aqui de casar e de ter um amor da vida, assim, de verdade? Show de bola, parabéns, uma salva de palmas para todos vocês. Isso aí. E agora, existe um caminho para isso. Existe um caminho para isso. E hoje a gente quer falar sobre como você chegar até esse alvo, grande alvo, que é ter um casamento com o amor da sua vida, mantendo a pureza. Como chegar lá, no mundo de hoje, tendo pureza sexual. E especialmente, a gente falar um pouquinho sobre ficar e namorar. Então a gente quer dividir um pouquinho o que a gente viveu. A gente quer dividir o que nós vivemos. Nós tivemos a idade que vocês têm, a gente passou pelo que vocês passaram e a gente enfrentou. E eu e a Mayara hoje a gente se considera um casal que alcançou um grande alvo, que é casar com o amor da sua vida. O que vocês falaram, eu quero, a gente acha que a gente alcançou, graças a Deus. Espero que ela continue com a mesma ideia. Só que existe um caminho para isso. E a nossa fala aqui é sobre isso, hoje. A gente quer primeiro tirar uns minutinhos para contar um pouquinho de como foi a nossa adolescência, no que diz respeito a ficar e namorar. Porque a gente tem a nossa história. Primeiro a nossa história sozinhos e depois a nossa história juntos. Eu, por exemplo, já compartilhei com os meninos no acampamento do ano passado que eu sou filho de pastor, nasci num lar cristão, mas eu me converti com 15 anos de idade, quase 16 anos. E até essa idade, eu vivi uma vida dupla. Eu ia na igreja, mas eu dava um migué. Eu ia lá na igreja só por aparência, para tocar e para ficar vivendo a minha vida religiosa, porque meu pai era pastor e tudo mais. Mas até os 15 anos de idade, minha vida na escola, na rua, com os amigos, era como um mundano qualquer. Até os meus 15 anos de idade. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, os meus amigos já estavam ficando, já tinham me ensinado como é que é, já estavam, quem que você quer ficar, quem que você gosta, vai ficar com quem? Com 11 anos. Normal, eu lembro de 10, eu acho que a primeira vez assim que eu lembro de um grupo de amigos, assim, os meus amigos falando sobre isso, e falando da menina lá da escola, da igreja, quem vai ficar e tal, eu devia ter uns 10 anos, que eu me lembro assim mais claramente. A ideia de sexualidade, meu pai, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, ele já me chamou assim, sentou comigo em casa e falou, seguinte, olha, eu tinha uns 5 anos, eu acho 5 ou 6 anos, indo para a escola, porque ele sabia que na escola eu ia descobrir de uma maneira errada. Falou, olha, é o seguinte, tá vendo esse negócio que você tem aí no meio das pernas? É isso aí, isso é um pênis. A menina tem uma coisa diferente, a vagina. E me explicou o sexo. Claro, mais sutil, mas me explicou. E é daí que vem os bebês, e é assim que o negócio funciona. Só que isso vai acontecer quando você tiver a tua esposa. Eu tinha uns 6 anos. Mas eu era criança, aquilo você não acha importante. Legal, mas você segue pra vida. Você quer brincar de carrinho, jogar bola e tocar a vida. Mas eu já tinha consciência. Quando vem com 9 anos, 10 anos, falar sobre isso, então eu sabia o que era menino, o que era menina, o que ia ficar e tal. Mas qual é a visão que os meus amigos plantaram? Ficar era beijar. É isso que todo mundo queria, era beijar na boca. Era isso os papos. Aí falavam sobre como beijar, testar a laranja, o copo, pegar... para beijar você tem que tentar tirar o gelo do copo. Aí ficava treinando. É isso aí que eu aprendi.
Então, os meus amigos, você ia na escola, sabe como é que era que eu via os meus amigos ficando na escola? Chegava uma assim e falava assim, ó, ela quer ficar com você. Daí o outro, o piazão, sério? Quer ficar. Como é que vai ser? Lá naquela sala tal, escondida atrás da porta. O cara nunca viu a menina, nunca falou com a menina, eles chegavam assim, ó. E aí, beleza? E voltava e saía, com 12 anos de idade. Foi assim que eu cresci aprendendo. É assim ou não era assim? Não tinha papo, conversa, nem sabia. Por quê? Ficar era beijar. O alvo era beijar na boca, igual as novelas, porque a gente assistia novela e via lá. Essa era a missão. Você arranjar alguém para ficar mexendo a cabeça de um lado para o outro. É isso. Com 12 anos, 13 anos, os amigos mais velhos vão começar a ensinar, a ficar, a pegar. E esse era o alvo. Quanto mais menina você ficasse, ia numa festinha da escola, a ideia é quem você beijou, quantas você beijou mais. Tinha uma baladinha aqui de adolescente aqui em Cascavel, Bambolê. O alvo era ir no Bambolê e pegar o máximo possível. E pegar era beijar o máximo possível. Não havia uma ideia tão avançada de sexualidade. Com 14, 15 anos de idade, o papo já era esse. Alguns amigos já tinham transado. E o alvo era conseguir um dia transar com alguém com 15 anos. Essa era a missão. Então, até os 15 anos, a minha missão de vida como jovem, como adolescente, era tentar ficar. Era isso. Não tinha ficar. Encontrar alguém que estivesse disposto a ir num canto, no final da aula, e ficar mexendo a cabeça de um lado para o outro, com a língua dentro da boca da outra. Romântico, né? Era isso. E os meninos contavam vantagem, e as meninas ficavam... Ai. E os piás só... Era isso. Hoje está um pouco invertido, né? Os piás... E as meninas não. Né? Triste. Aí eu me converto. Eu me converto com 15 anos de idade. Encontrei Jesus, e eu já contei esse meu testemunho. Ouço sobre Jesus, busco a Ele de maneira particular, tenho encontro com Ele, minha vida é transformada, da água para o vinho de uma hora para outra. Entrego minha vida a Ele e faço um compromisso. A minha namorada será minha esposa. Eu tinha 15 anos. A partir de hoje, a minha namorada vai ser minha esposa. Porque a próxima pessoa que eu tiver qualquer intenção de relacionamento vai ser a mulher da minha vida. Eu fico 3 anos sem pensar em menina, só servindo a Deus, lendo a Bíblia, indo na igreja, servindo, ministério, me capacitando, estudando a palavra. Com 17 anos eu já estou liderando jovens. Com 18, a gente começa a servir numa outra igreja e começa uma equipe de jovens onde eu encontro a Maiara, com 18 anos de idade. Pouco antes de fazer 19, eu peço para ela namorar comigo. Falo que eu gosto dela e ela se torna minha primeira namorada. E hoje é minha esposa. É isso. Então o que acontece? Depois que entreguei minha vida a Jesus, e entendi o Evangelho, eu consegui ficar quase 4 anos sem pensar em menina. Claro que eu pensava, e às vezes falava, caramba, você acha que eu vou morrer solteiro? Porque assim, meu cálculo era o seguinte, eu tenho 18 anos, eu olhava para a igreja assim, Deus vai ter que fazer nascer alguém, ou alguém que já existe vai ter que vir para se mudar para essa igreja, para daí eu começar a fazer conta. Aí tem que conhecer, não dá para sair namorando, tem que conhecer 1 ano, conhecendo 2 anos. Aí namorar mais um tanto, eu falei, cara, vai estar difícil, porque eu não via ninguém. E foi quando a Maiara surge na igreja, chega na igreja e aconteceu. Então o que acontece? Eu fiquei 4 anos sem ficar com ninguém, sem pensar e vivendo minha vida com Deus. E é possível. E foi assim, eu cheguei ao namoro e chegamos ao casamento, mantendo pureza nessa área. Agora é minha vez de contar a minha versão da história, né? E a minha parte também antes de conhecer o Rona. No meu caso não foi como o dele. Eu, na verdade, me converti saindo da infância. Que eu comecei na igreja com a minha irmã mais velha, eu não vinha assim de uma família cristã, que é na igreja, que tinha todos os hábitos que, né, o Rona já
já tinha vivido e aprendido também, né, muitas coisas ali. Mas com 12 anos eu lembro que eu aceitei Jesus num culto, e eu tinha muita timidez, sempre fui muito tímida, sempre foi assim, uma área de fraqueza. Na minha adolescência, eu acho que uma das coisas que eu mais sofri foi por causa da timidez. Mas é possível vencer, né? Eu venci, tenho vencido. Mas eu aceitei Jesus, me batizei. Então, com 12 anos, mais ou menos, eu já batizada, já convicta, aprendendo, indo na igreja, aprendendo o que eu queria para a minha vida, aprendendo sobre Deus, sobre como me relacionar com Ele. Aí eu fui enfrentar a adolescência, mas sem muito conhecimento também, porque vocês são muito privilegiados de todo o conhecimento que vocês aprendem aqui desde criança. A igreja que eu ia, eu não cresci tanto em conhecimento assim, e a ignorância nos leva a cometer muitos erros, né? Então, eu acabei não me desviando assim, mas me esfriando, porque na escola, aquilo que as minhas amigas iam fazendo, parece que eu sentia assim, nem raciocinava na época que eu tinha a opção de não fazer. Eu fui seguindo o bonde, né? E essa questão de ficar comum, era muito comum também. As meninas, um ponto diferente é que elas tinham aquele amor mais platônico, assim. Elas sonhavam em ficar com aquele menino que elas eram apaixonadas e que nunca ia ver que a gente existia, né? Coitada de nós. Eu lembro que você comentou que as meninas da igreja também, todas não, ficavam... gente, vocês não têm noção. A Saiu... igreja em que eu cresci, as pessoas não respeitavam isso. Elas ficavam mesmo, os jovens entre si ficavam. Não tinha ensino, só era proibido e não ensinado por quê, que é o que a gente está tentando explicar para vocês. E aí, quando você só diz o não, sem explicar, cria aquela gana maior ainda de ir fazer, porque, né, é normal, a gente não lida bem com o não. E então, assim, eu vivia nesse meio todo errado. Mas minha mãe sempre me falava, né, só com 15 anos que você vai ter autorização para namorar. Então, eu fiz 15 anos, o primeiro menino que pediu para namorar comigo, eu aceitei. E foi na minha casa e deu tudo errado. Maldito. Foi só para eu me machucar. Foi só realmente para... Eu não soube guardar meu coração, eu não tinha aprendido a guardar meu coração. Eu, mesmo com 15 anos, ainda não estava pronta para namorar. Essa que é a questão. Eu nem sabia o que era o propósito do namoro, para que se namora. Só porque todo mundo faz. Só porque todo mundo faz, eu fui fazendo. Então tá. E aí, quando eu terminei com ele, que eu me machuquei, assim, porque na verdade não foi eu que terminei com ele, foi ele que terminou comigo. E não disse por quê, né? E, enfim, nós dois éramos dois infantis, então o que eu poderia esperar, né? Aí eu segui a vida, segui estudando, né, seguindo minha vida normal, até que no colégio, no ensino médio, Copa Nova Kids, foi o que eu arranjei. Tenho muita sede. Eu conheci um menino muito bonito, de olhos azuis, loiro e tal. Pensa assim, eu vivia num contexto em que eu era o patinho feio no sentido de que eu era cristã. Eu estava numa fase assim buscando a Deus, então foi um período que eu precisei estudar à noite, com uma galera mais barra pesada, assim, mais virada. Mas eu assim querendo fazer o certo, né? Então eu era meio ridicularizada, sofri muito bullying assim, até que um menino da sala, que é esse menino aí que eu falei que é o Brad Pitt da história, ele se converteu numa outra igreja e começou a me defender. E eu comecei a me apaixonar por ele estar me defendendo por ser cristã. Tinham outros interesses. E daí... Não, tô contando. Aí acabou que a gente começou a namorar. E assim, como eu disse para vocês, eu vinha de uma cultura de não se respeitar esses princípios de guardar o coração. Eu nem aprendi, gente, a respeito disso.
né? De guardar o coração, de só namorar se realmente houver um propósito. Então, eu fui levada completamente pela paixão. Quando um dia ele veio e conversou comigo, propôs de começar a namorar comigo, já fui e falei para minha mãe, levei ele em casa, e começamos a namorar. E no meu coração era super sério. Quantos anos tinha? 17? Eu acho que 16. eu tinha 16. 16 anos, gente. Não, né, vocês podem achar que, nossa, com 16 anos já dá. Não, ainda não tinha maturidade. Por quê? Pelo seguinte, eu cometi mais um erro aí. Como minha família não era firme na igreja, só eu e minha irmã íamos, foi muito fácil eu tomar a decisão de parar de ir na minha igreja e começar a ir na dele com ele. Hoje eu vejo que Deus transformou tudo em bênção, porque eu tive experiências muito top assim com Deus. Foi ali que eu aprendi assim a me relacionar com Deus de verdade, comecei a aprender da palavra. E a gente namorando e tendo um namoro santo, e eu pensando já no futuro, começou a ter propósito. Começou a ficar sério, a gente falando em casamento, mas algumas ideias não batiam, porque por exemplo, ele falava, eu não era aquela menina sonhadora. Nossa, meu sonho é casar, meu sonho eu quero que seja assim, 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 mas eu tinha algumas, não é muito do meu temperamento, assim, ser muito romântica, mas eu já tinha algumas convicções do que eu queria para minha vida, que eu queria estudar, tudo mais. Ele não queria fazer faculdade. Aí eu já fiquei assim, ficando triste. Aí ele queria casar e morar com os pais dele, porque os pais dele, ele foi assim um filho tardio, né? Os pais dele eram velhos já. Então ele falava assim, não, meus pais logo vão morrer, eu vou ficar com a casa, né? Quando a gente casar, a gente vai morar lá. E aquilo não caía no meu coração, porque eu já sabia que já é um princípio quebrado isso. Casou, sai da casa dos pais. E Deus começou a me incomodar. E a princípio tudo ok. E assim, eu gostava muito dele mesmo, de verdade, sabe? E Deus começou a me incomodar, e na época, graças a Deus, que eu estava tendo sensibilidade para o que o Espírito Santo queria para a minha vida, assim. Porque nada, talvez, estava falando ou gritando que não, para eu entender. Eu não tinha conselho, eu não tinha quem me cuidasse, quem me aconselhasse, me ajudasse. Então, o próprio Deus cuidou de mim, e eu lembro um dia tomando banho, do nada, assim, eu fui tomada por uma tristeza e comecei a chorar muito tomando banho. E eu entendi na hora que Deus estava pedindo para eu abrir mão daquele namoro. Mas eu gostava muito dele, imagina, nem cogitava. A gente estava falando em casamento, mesmo não tendo nem idade para isso, nem condições, nem nada. Mas eu realmente estava apaixonada assim num extremo. E até que naquela mesma semana, cheguei na escola, que eu via ele na escola todo dia, né, estudava juntos, ele chegou e pediu um tempo, do nada, um tempo. Eu falei, não existe isso de tempo. Ou termina ou continua, porque eu já sabia que não existe esse negócio de tempo. E ele não respondeu nada e foi embora e nem apareceu mais na escola. Então, olha só, gente, de quem Deus me livrou, porque, né, não estava nem aí para os estudos, não tinha pensamento de futuro, não queria crescer, tudo o contrário do que eu queria para a minha vida, assim. E não estava enxergando isso. Então, eu fui na obediência ali, eu senti que aquilo era uma resposta, Deus já me avisou antes que aquilo ia acontecer. Eu fiquei arrasada. Minha família toda assim, percebeu que eu fiquei, acho que até num processo assim, de depressão na época, porque eu fiquei muito mal. Não tinha vontade de fazer nada, fiquei muito mal. E passou um mês, menos de um mês já fiquei sabendo que ele estava se relacionando com uma outra menina do trabalho dele, e deu um mês ele estava casado já com essa menina, morando junto. Então, assim, hoje eu vejo que foi livramento, glória a Deus que tudo isso aconteceu. Glória a Deus. Eu amadureci, eu cresci. Mas na época, gente, vocês não têm noção tanto que eu sofri. E eu? Aí, eu abri mão. Primeira coisa, que eu acho que é um ponto importante, né? Eu antes dele chegar a pedir um tempo, eu já tinha aceitado no coração, diante de Deus, de que eu ia, de alguma forma, dar um fim naquela história, né?
Então, eu abri mão, aquilo me amadureceu muito, o sofrimento faz a gente amadurecer. Eu vi que eu podia ter guardado no meu coração. Cometi muito nisso, o erro foi eu ser muito nova e estar me relacionando assim, falando em casamento com 16 anos, sabe? Gente, e eu não tive quem me alertasse na época. Mãe, vó, nada assim. Por exemplo, eu tinha uma tia que um dia viu meu namorado e falou assim: Maiara, não perde esse menino, porque é um deus grego. Nunca mais vai achar um igual. Tipo, olha só o que minha tia me falou. Pra eu, valorizando... Aí vem um chefe de tribo aqui. Eu tinha 16 anos. E olha só que tipo de conselho que eu recebia. Aí, o que eu fiz? Como dizem, né, com o rabinho entre as pernas, eu voltei para minha igreja. A minha irmã foi quem, né, que foi quem me levou para a igreja, foi quem me deu esse amparo na época, chegando na igreja. A primeira pessoa, o primeiro amigo que ela me apresentou foi o Rona. Porque eu não peguei esse momento de transição em que saiu uma família pastoral e chegou a do Rona, né? Porque eu não estava indo lá, eu estava indo nessa outra igreja. E quando tudo acabou ali, eu falei, não tem clima, eu voltei para a minha igreja, reconheci os erros que eu tinha cometido e ali entrei no momento da espera, né? Comecei a servir, voltei a focar em estudar, em servir a Deus, em buscar a Deus, crescer. Foi um ano que eu entrei na equipe para servir daí, né, junto com outros jovens. O Rona, já muito novo, já liderava lá os jovens e foi um momento assim de avivamento de Deus na nossa vida como grupo e a gente servindo. E eu fui fazendo amizade com o Rona, com vários, né, com todos os jovens. E depois de um ano, se não mais, eu acho, né, Rona, que o Rona chegou para mim e falou que estava gostando de mim, mas eu já estava guardando no meu coração há uns 6 meses. Eu já estava gostando dele, sabe? E guardando, assim. Então, o dia que ele chegou e falou que Deixa eu contar, eu adoro. Conta rapidinho. É verdade. A gente já servia na mesma equipe há quase um ano. A gente fazia reunião semanal, se encontrava para orar, e eu era o líder e tinham outros 10 jovens, meninos e meninas. A Mara era uns da equipe. E você vai vendo, vai acompanhando, vai vendo. E a nossa união, e depois eu vou falar sobre isso, era uma união espiritual, porque a gente tinha uma unidade em equipe por causa de um propósito maior que era servir na igreja. E o nosso relacionamento começou por isso. Diante disso é que eu comecei a olhar e falei, caramba, olha essa menina aqui. E ela ia na igreja, eu morava na casa pastoral, ela ia na igreja orar sozinha. Pedia a chave da igreja para ir orar, fiquei olhando, falei, meu Deus, vai e ora por mim, né? E ela ia orar na igreja, eu fiquei pensando, e a gente servia junto, enfim. Foi um tempo assim. Um dia, eu percebi que eu estava gostando dela. Né? Por quê? Porque eu ficava pensando o tempo todo. Na época eu ficava olhando o Orkut, né? Ia no Orkut, olhava o Orkut dela. A gente conversava pelo MSN. E aí começou a conversar sobre coisas que não... sabe que é isso, né? Aí a gente começou a conversar por uma rede social. Que no horário de tarde, ela estava no estágio já. Pô, ela tinha 17 anos, estagiava desde os 15. Estava entrando na faculdade. Era uma mulher de Deus, eu comecei a prestar atenção. E aí a gente começou a conversar além das coisas da igreja, né, no MSN. Eu queria fazer direito, e o Ronan na época estava fazendo direito. Tinha acabado de entrar na faculdade de direito. Uhum. E aí ela perguntava o tempo todo sobre faculdade de direito, mas sem interesse nenhum, claro. Né? E a gente começou a conversar. Tanto que eu não ia fazer direito, porque a grana não alcançava. Dava uma diferença, eu ia fazer jornalismo. E o Rona foi quem me aconselhou a não abrir mão do meu sonho por causa de dinheiro, a correr atrás. E aí eu acabei, assim, a bolsa que eu ganhava no estágio ia toda para pagar a faculdade, porque meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim. Eu precisava trabalhar e me virar se quisesse. Essa foi a realidade minha e das minhas irmãs, que é estudar, trabalha e paga. E minha mãe falou, Maiara, eu vou tentar te ajudar nas outras coisas que você precisa para viver, e paga a faculdade, bora fazer. Mas, assim, foi ele que... Aí eu comecei a perceber, e eu fiquei uns 3 meses com isso guardado.
Falei, caramba, porque, gente, para quem estava quase 4 anos sem tomar uma decisão, era um grande passo. Faz sentido? Porque eu tinha comprometido no meu coração para Deus que eu só namoraria minha esposa. Não quer dizer que você vai sempre acertar, mas eu queria. Eu não queria começar um namoro sem propósito. Eu não queria tentar, vou namorar, se der errado a gente termina e corrige, namoro é para isso. Eu não queria isso. Você pagou um preço, né? Que Deus te recompensou, acredito, com esse desejo do teu coração sendo cumprido. Exato, eu não queria passar pela defraudação emocional. O que é isso? É banalizar um relacionamento. Se envolver emocionalmente com alguém assim não determina. Não existe se envolver se não determina. Toda vez que você tem um rompimento, fica a marca, gente. Não precisa, namorei vários e casei e o meu marido hoje é o amor da minha vida. Não tem problema, pode ser. Mas não quer dizer que cada relacionamento que a pessoa passou não deixou algum tipo de ferida, de marca, de dor. E eu não queria isso. É o meu caso aqui que eu estou testemunhando para vocês agora. Esse relacionamento, eu tive, por convicção de que eu queria casar virgem, eu me guardei, mesmo tendo oportunidades de fazer diferente. Porque o meu namorado, na época, não tinha a cabeça tão no lugar, entendeu? Então, eu acho que se eu tivesse ido pelas ideias dele, eu não teria me guardado. Mas eu fiz isso com convicção, assim, do que era o que eu queria, sabe? E Deus trouxe recompensa para a minha vida. Então, quando eu tomei essa decisão, já fazia uns 3 meses, eu falei, cara, eu estava na época assim, vou pedir prova de Deus. Deus vai me mostrar. Aí li Gideão lá, que ele botou um novelo, que daí molhou. Eu falei, vou fazer uma prova com Deus. Nós tínhamos reunião numa segunda-feira. À noite ia a reunião da equipe. Era, sei lá, 7h30, não lembro o horário, né? Aí na reunião da equipe, eu falei, Deus, hoje tem reunião da equipe e a Mara vai vir aí. Se é para eu falar para ela que eu gosto dela, me dá um sinal. Faz com que ela venha mais cedo para ter tempo suficiente para falar. Isso vai ser o sinal. E aí o que eu fiz? Lá pelas 6h45, assim, sei lá, uns 45 minutos antes, eu já fui para a frente da minha casa, que era ao lado da igreja, todo mundo vinha para a igreja, como se fosse a casa aqui e a igreja, só que a casa era mais no fundo, assim. E a igreja aqui, enfim. Eu fui lá para frente, fiquei sentado, tinha umas pedrinhas britas, eu fiquei lá, me cagando de medo, torcendo para que ela não viesse, porque eu estava apavorado, porque eu falei, Deus, se ela vier, eu vou ter que falar que eu gosto dela. E aí? Eu não tinha noção, a Maiara só me dava patada. Eu era professor da escola bíblica e ela era aluna que ficava na primeira, assim, ó. Ela era a primeira. Ela questionava todas as perguntas, ela perguntava tudo que eu ensinava ela questionava. Falei, que mulher do Janho, né, cara? Mas isso não é bonito, é porque eu tinha uma área de fraqueza, assim, realmente de ser muito estúpida, muito grossa. Deus tratou isso na minha vida e continua tratando. E aí eu falei, cara, e ela não dava moral, eu não tinha noção, eu não tinha ideia. Ela não dava assim mole, nada disso. Eu falei, eu vou arriscar nesse negócio aqui, vai que dá, né? E eu falei, Deus, se for para eu falar, que ela venha mais cedo. O que eu não sabia é que quando eu estava sentado nas pedrinhas, ela já estava na frente da igreja esperando. Eu não sabia. Ela estava lá no lado e eu de outro, e já estava escuro à noite assim. E eu falei, cara, se ela chegar mais cedo... Ei, o que você estava? Você estava lá do outro lado. Eu estava lá na frente, porque eu pensei, vou esperar aqui na frente, porque a minha mãe não deixava eu andar sozinha de noite. Então eu precisei ir antes do anoitecer e eu fiquei lá na frente. Eu tinha escurecido e eu estava lá na frente. E eu estava lá esperando e ela do outro lado. Imagine se alguém da equipe chega antes. Eu não teria falado com ela. Eu não teria mesmo, porque eu fiz. O sinal de Deus vai ser que... Aí, de repente, por que você decide? Como é que foi? Aí você falou, eu vou... Sei lá, vou entrar. Então, comecei a ficar ansiosa, estava demorando, ninguém chegava, né? E aí, eu tô aqui, aí ela aparece assim, como se fosse daqui lá na porta, lá. Ela aparece lá, já começa a dar aquele nó na garganta, aquela ânsia de vômito. E eu falei, meu Deus, não acredito, cara. Aí ela vem e senta não do lado. Por quê? Né? Porque estava só eu e ela. Então ela senta lá meio longe, assim, no murinho, assim, fica distante. E aí, beleza? Será que chove?
Eu lembro que eu sentei bem longe mesmo, porque, que nem eu disse, eu era muito tímida, né? E aí eu estava sozinha lá, eu sentei longe, assim, fiquei, né, aquele cri-cri, assim. Aí eu falei, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei, o que você diria se hipoteticamente, no caso, suponhamos, imaginando que eu te dissesse que eu gosto de você? Na hora meu rosto queimou. Eu tenho certeza que eu fiquei vermelha. Assim, que eu não sou de ficar vermelha, mas meu rosto queimou. E eu respondi assim muito no impulso. Eu falei bem assim, eu diria que eu também gosto de você. Aí, na hora que ela fala isso, chega o carro com o resto da equipe. Na hora. Tum! E aí eu fiquei olhando, ela ficou olhando. E nós tivemos que ir para a reunião. A reunião mais podre da vida. Eu nem lembro o que eu falei. Eu falei um monte de besteira lá. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fiquei só queimando o rosto, queimando o tempo todo. E aí, para ir embora, ela vai embora de carona. Porque tava, não sei se estava chovendo. Eu não podia passar sozinha à noite. Aí, tchau. Tchau, ela foi embora, todo mundo foi embora. E, gente, não tinha WhatsApp, celular. Tinha que esperar o outro dia. Para ver se, quando ela chegasse no trabalho, ir no computador e abrir o MSN para a gente poder falar, e aí? Né? E foi aí que no outro dia... Posso continuar a partir daqui? Até para eu contar um pouco mais rápido, porque Meu Deus, tem que acabar. O Rony ilustra demais. Mas assim, eu fui sempre uma menina mais introspectiva. Então eu tinha muito isso do amor platônico. Às vezes nossa, cada 2 meses eu estava apaixonadinha, né, na minha cabeça por um menino diferente, mas assim, eu sabia que nunca ia rolar. E eu não falava para ninguém, nem para amiga nenhuma, e não dava sinal nenhum, porque eu sempre fui muito fechada. E com relação ao Ronan, como eu falei, eu já estava gostando dele há alguns meses. Mas eu não estava gostando dele assim com muita expectativa, não. Porque desde que eu conheci ele, eu já tinha escutado de outras pessoas que desde que ele chegou na igreja, ele não ficava com ninguém, não dava moral para ninguém. Então, assim, eu gostava dele, mas não estava crendo que fosse ser possível. Mas eu creio que das decisões que eu tomei, de fazer o certo, de abrir mão, de obedecer a Deus, que eu sofri sim por isso, não foi, nossa, super fácil, não, eu sofri. E foquei em servir a Deus, foquei em estudar, ir atrás do futuro que eu queria, sem condições, correr atrás de fazer a faculdade que eu queria fazer. E eu vejo que Deus trouxe uma recompensa para a minha vida, quando de repente, assim, do nada, o Ronald chegou falando para mim que estava gostando de mim, sabe? Então, assim, eu vejo que na minha história eu cometi erros, mas eu também tive acertos que foram essenciais, assim, foram muito pontuais, e foi o que marcou, foi o que fez com que Deus me recompensasse, assim, com que Deus me desse uma história que é essa que nem vocês falaram, que todos nós queremos viver. Né? A gente quer ter um casamento saudável. Eu vim de uma família destruída completamente, com todos os tipos de dificuldades que vocês puderem imaginar de relacionamento familiares. Eu assisti e eu não queria isso para a minha vida, então eu queria pagar o preço necessário, né? E aí, no outro dia, o Ronan me buscou no trabalho, né, no estágio. Eu fazia estágio no INSS na época. Dia 1º de julho. E foi quando a gente bateu o papo reto, né? Que o Ronan, assim, nessa conversa, ele não pediu para namorar comigo naquele dia. Ele só falou, o que você diria, lá, lá, lá. E eu falei, eu diria, lá, lá, lá. Mas no outro dia, eu pensei, agora ele vai me pedir namoro. Não, ele veio e falou, olha, eu quero isso e isso para minha vida, eu sei que eu vou ser pastor, eu tenho esse chamado. E falou tudo que ele já tinha muito claro, que Deus já tinha mostrado para ele que ele ia viver. E ele falou, você topa encarar isso comigo? Porque eu não vou namorar por namorar, eu vou namorar para casar. E, tipo, em um determinado tempo, a gente falava em coisa assim de 2 anos na época, né?
Foi o que ele até falou, né, para mim. E eu topei. E ele falou assim, você topa entrar nessa comigo? Assim, para ir para o casamento mesmo. Então, por isso que eu costumo falar que o Ronald não me pediu em namoro, né? Ele colocou ali o que ele queria De casamento pra vida já de dele, cara. porque ali eu poderia ter pulado fora. E teve muita coisa ao longo do nosso casamento até hoje que essa decisão foi essencial para manter. Aí porque entra... a gente já passou por várias dificuldades pelo Ronald ser pastor, por ele ter decidido seguir isso, mas eu topei lá atrás. Então, eu sustentei, eu segurei, porque não, eu topei, então eu devia ter pensado melhor, não topado, né? Então, assim, a gente ter se relacionado, começado já com propósito, é o que manteve, é o que mantém até hoje, é a base. A gente vai falar sobre 4 coisas, rapidinho. 4 coisas que faz você chegar a um casamento com pureza. Esses 4 princípios faz você passar pela fase do ficar, anota aí, e do importante. namorar, e tudo isso. 4 coisas. Primeira coisa, como chegar? Como chegar a um casamento? Você precisa ter um propósito de vida definido. Escuta aqui. Galera, escutem aqui, Sabe por que a gente passou pela fase de... Sabe por que eu consegui ficar servindo a Deus sem ficar? Cara, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, todos meus amigos ficavam, pegavam geral. Todos. Da igreja ficavam. Os meus amigos da igreja ficavam. Todo mundo. Sabe por que eu não ficava? Não é porque eu não me apaixonava, não gostava de ninguém, não me interessava por menina. Não era isso, não. É porque eu tinha um propósito de vida. Eu não ficava, não porque eu não queria, porque eu não gostava, porque eu não sentia vontade, não tinha atração. Não é isso, não. Eu não ficava porque eu tinha um propósito mais forte. Desde os 15 anos eu tenho um propósito de vida. Você entendeu? Por isso que a gente tanto fala sobre propósito para vocês. Você sabe o que você quer? Escuta uma coisa. Quem sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sabe o que esse qualquer lugar serve? Qualquer piá te pedindo para você ficar, você fica. Porque você não sabe o que você quer para a sua vida. Meninas que sabem o que querem para a sua vida, não fica com qualquer pangaré, não. Os meninos que sabem o que querem para a sua vida, não fica pegando qualquer tilanga, não. Olha, cara, vou te falar, uma menina de 15, 16 anos que fica eu vou usar a expressão que é muito feia. É muito feia, mas os meninos usam. Menina que fica coçando. Eu estou falando aqui uma linguagem até feia, vulgar, mas eles falam isso de vocês. Vocês acham que é... os piá, sabe esses piá que você fica mandando WhatsApp, se oferecendo e tal? Eles falam de você, tá coçando para mim. Não quero nem saber o que significa, de tão feio que é, mas é como você é tratado. Você acha que o piá é príncipezinho e tal. Ele fala, aquela menina é uma coceira. Você sabia disso? Escuta aqui, eu fui num evento lá dos teens, do que aconteceu lá no centro de convenções. Sabe o que eu vi? Eu vi menino passando assim, olhando, vamos em cima daquelas, que aquelas são coceira. E aí, do que eles estavam falando? De 2 ou 3 meninas que ficavam assim, que as meninas são umas coceiras. Eles querem ficar só. E pronto. É mais um número só. É mais um número só. Porque o homem, ele é inteligente. Desde moleque, ele sabe que você pode ser mais um número na conta. Mas mulher de respeito, ele não quer você, não. Menina de 15, 16 anos que tá ficando e tal, ele só quer te pegar, só. Nada sério. Quando ele quiser uma mulher de verdade, ele vai procurar de uma outra forma. Eu tinha um amigo... Quem aqui dos meninos que tiveram a juventude, já ouviram essa frase no mundo? Que os caras falam, não, cara, eu pego as mulheres na balada, mas quando eu quiser casar, eu vou na igreja. Os caras não falavam assim? Alguém já viu uma expressão como essa? Sabe o que ele queria dizer? Eu pego, mas na hora de casar eu quero alguém de respeito. É isso que ele quer. Sabe que isso que é a mentalidade do homem? Ele está usando sexualmente, mesmo que seja ficando, mas depois ele quer outra coisa. Então, qual é o primeiro ponto? Quando você tem um propósito de vida, ou seja, que tipo de homem eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser, que tipo de vida eu quero ter no futuro, para você ficar fácil não se render ao ficar. Deixa eu falar uma coisa aqui, um grande segredo. Deus não vai colocar um príncipe
na mão de uma cachorra. E Deus não vai colocar uma princesa na mão de um vagabundo cachorrão. Não vai. Cada um vai ter o que merece. Cada um vai... Escuta aqui, meninas. Vocês que estão caindo na onda de ficar e de levar a vida assim, você vai ter o cara mais cafajeste da vida. Você vai casar com um crápula, ele vai te trair, você vai sofrer e vai ter um filho solteira e vai voltar para casa dos seus pais chorando porque você está com um homem que te traiu, que está com outra, e você está plantando isso agora. Você está ficando doidado. Ai, Rona, tá jogando praga para mim, cruz, credo. Não, cada um tem o que merece. É isso. E meninos... De Deus não se zomba, né? O que a gente planta, a gente vai colher. O que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar na carne, você vai colher na carne. Quem plantar no espírito, vai colher no espírito. Não tem como enganar Deus. É isso que vai acontecer na sua vida. E meninos, é a mesma coisa. Você está aí dando risada porque está pegando a menina que está se oferecendo, está coçando, ela vai coçar para o seu amigo quando vocês forem casados. A Cruz só vim aqui para ouvir praga. É isso aí que vai acontecer. E eu estou usando uma linguagem muito chula e assim, grosseira até, porque é o que vocês, os seus amigos, falam. Primeiro, tem um propósito definido de vida. Porque, gente, a tendência é você namorar ou ficar, ou porque os outros estão fazendo, ou porque você está com uma carência. Vai ter N motivos para você se relacionar. Mas se você tem um propósito de vida já claro na sua cabeça, se você já sabe o que você quer nessa área, o que você quer viver e o preço que você tem que pagar para chegar lá, nada vai te distrair. Você vai ir com foco. Se você sabe o que é o relacionamento na minha vida, qual que é o propósito? Eu quero me casar. Esse menino aqui está pedindo para ficar comigo, namorar comigo. Eu vejo que não tem futuro nenhum aquilo ali. Se quer, eu tenho idade para namorar ou para estar me relacionando. Você vai ter a sabedoria de guardar seu coração, de não sofrer à toa. Eu e o Rona, a gente costuma falar, né? Gente, o caso do Rona aqui, né? Eu fui a primeira namorada dele. Mas eu não conheci outra pessoa que tenha se casado. São as exceções que tenha se casado primeiro namorado. Então, assim, às vezes eu vejo, casalzinho, até que na igreja, né? 15 aninhos ali, começou a namorar. Passou para o jovem e já começou a namorar. Tem prazo de validade marcado. A imaturidade é tremenda. E não é porque a gente roga praga, ou porque a gente é ruim, ou alguma coisa assim, e vê maldade. É porque a experiência já mostrou. A história se repete. Começa, termina, se machuca. E se machuca mesmo, porque a gente que atende vocês, que já atendemos os jovens, os jovens são muito feridos. Muitos. Principalmente as meninas, né, por ter entrado num relacionamento que ela não teve a sabedoria de ver que era sem futuro, então ela só se machucou. Porque se machuca mesmo, né, quando não dá certo. Segundo ponto, mantendo um compromisso. Seguinte, não é falta de vontade, cara. Não é que Deus tira a vontade. Pode ser, mas espero que Ele não tire tua vontade por mulher, tá, homem? Espero. E nem que Deus tire tua vontade por homem. Pelo contrário, que isso se permaneça. O que você precisa entender é que existem coisas que têm tempos na vida. Namoro é para o momento, casamento é para o momento, sexo é para o momento. Não é sentir ou não sentir. Entenda, o grande segredo da vida não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente. Então, o que sustenta você na pureza para chegar a um casamento santo é compromisso, não é falta de vontade. É compromisso. A gente precisa entender que tudo que a gente quer alcançar na vida e que a gente valoriza e que você sabe que é bom e que vai ser top o dia que você chegar lá, seja no relacionamento, na profissão, seja qual for o sonho que você tem, você vai ter que ralar para chegar lá, você vai ter que pagar um preço. As coisas não vêm de graça. Não vem. E no relacionamento é a mesma coisa. E o compromisso... A cada menino que tu fica, tu tá... Imagina aquele príncipe que você quer casar. E meninos, imagina aquela princesa, aquela mulher que você quer ter na sua vida. Cada vez que você dá esses deslizes, aquilo vai se desmaterializando. Aquilo vai se afastando, aquilo vai desaparecendo. Porque você
está se tornando um indigno daquilo, não merece aquilo. E Deus é justo, Ele não dá para a gente que a gente não merece. O compromisso com Deus de se manter sem ficar é o preço que você paga para conquistar o que é precioso. Ponto final. E é proteção, porque é guardar o coração. Não é, eu não tenho vontade, eu não gosto, não. É o preço de que não é o momento, eu não estou pronto, eu vou me machucar, eu vou me guardar para ter um momento de namorar que me leve a um casamento com propósito. Agora, não é porque você não gosta e não sente vontade, é porque você tem um compromisso. Quem entende isso aqui? Você entendeu? Ó, deixa eu citar uma coisinha rapidinho. O Léo e a Amanda são do meu grupo de GA. O Léo e a Amanda lá. O Léo contou um testemunho que ele estava um dia num evento. Depois você vai contar um dia, eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de contar aqui. Mas ele contou no nosso GA e ele levou uma listinha, um papel amassado, assim, um papel velho. Porque no meu GA a gente fez uma dinâmica de você levar algo de valor, assim, teu, algo. E ele levou um papel. E no papel estava escrito, um papel bem velho lá. Mulher de Deus, morena, alta, um monte de coisa. E eu falei, que papel estranho. E ele contou que um dia ele estava numa pregação, numa palestra, alguma coisa assim, e o pregador ensinou, falou, olha, escreve aí qual é a pessoa que você deseja que Deus te dê. Escreve, ponto por ponto. E lute por isso, se guarde por isso, que Deus vai te honrar. E ele escreveu. E aí ele lendo a lista, é assustador, porque a gente vê a Amanda na lista. E a gente olha a lista e vê a Amanda. E foi ou não foi? Presente de Deus. Ele escreveu, honrou e Deus deu de presente. Ó, quando você tem um propósito e está disposto a pagar o preço, Deus honra você. Quem aqui já foi no Beto Carreiro ganhando o desafio aqui dos teens? E quem quer ir esse ano? Quem já foi aí? Foi fácil? Todos os dias que você meditou, você estava querendo meditar? Ai, que vontade, adoro meditar. Foi fácil decorar? Vocês pagaram um preço durante o ano inteiro ou não pagaram? Foi super fácil, moleza? Não. Gente, assim é para tudo que a gente quer conquistar. Tudo que tem valor, custa. Fala comigo assim, tudo que tem valor, custa. Se não custou é porque não vale nada. E aquilo que a gente recebe sem esforço, a gente não valoriza. Deus conhece a gente, então Ele não vai colocar uma princesa para um cara que não merece, porque Ele não vai valorizar, Ele não vai tratar como deve. O terceiro compromisso que faz você chegar à pureza é o princípio do respeito. Eu estabeleci algo no meu coração, olha o seguinte, mesmo quando antes de conhecer a Mayara, eu tinha no meu coração o seguinte, meninas não merecem serem abusadas. E eu tinha aprendido que ficar é uma defraudação emocional, principalmente, antes de uma defraudação física. Ficar é usar o corpo de alguém sem compromisso. E quando eu uso o corpo de alguém sem estabelecer um compromisso, eu estou usando, defraudando. Quando um menino, ou quando você está ficando com alguém, você está usando uma das coisas mais preciosas que a pessoa tem, que é o corpo dela. Ah, Rona, mas é só a língua. É o corpo dela. E olha que hoje, dificilmente o povo está ficando só beijando na boca, estão fazendo outras coisas. E a mão para cá, e mão para lá. Então, o ficar é o uso do corpo. E eu estabeleci no meu coração, eu vou respeitar as mulheres para o resto da minha vida. Então eu não ficava de jeito nenhum. Depois, sabe que foi a única pessoa que relou minha boca, onde eu relei a minha boca? Na minha esposa. Entendeu? A mulher da minha vida. Eu entendi que eu não podia usar as pessoas fisicamente e emocionalmente. E ficar é isso. É usar fisicamente e emocionalmente das outras pessoas. Isso é importante, porque quando a gente começou a namorar, foi o primeiro limite que a gente se colocou. Porque o dia que vocês começarem a namorar, que vocês tiverem idade para isso, que vocês agora já estão tendo o privilégio de aprender para lá na frente poder fazer certo, e se fizer errado, fez de propósito, querendo, né? Já sabia. Quando começa o namoro, você já precisa colocar esses limites. Porque, gente, eu e o Rona, nós casamos virgens, mas vocês acham que a gente nunca teve vontade de
de passar os limites que nós mesmos tínhamos estabelecidos? Claro que sim. Gente, a gente não tem vergonha nenhuma de falar isso. A gente tem um orgulho de falar isso. Porque Gente, hoje é difícil o casal que consegue. A gente sabe disso. A gente foi pastor de jovens por um tempão. De pastores jovens crentes, que os dois se conheceram na igreja e não conseguem chegar ao casamento sem transar. Mas aí você precisa bolar as estratégias para você fugir, né, disso. E a gente estabeleceu esses limites. Eu, como falei para vocês, mesmo sendo cristã, eu não sabia nada sobre um namoro cristão. O que eu tinha sobre namoro era o namoro que eu via as minhas amigas do mundo tendo e as outras amigas da igreja mesmo tendo, né? Tudo errado. Minha irmã já namorava e eu já vi assim ela cometendo vários erros que depois hoje nela, infelizmente, ela colhe. Eu já falei para as meninas esse testemunho até no último Acampa Dentro do ano passado, quem estava aqui, né, escutou como que eu vi na minha irmã se realizando aquilo que teria acontecido na minha vida se eu não tivesse decidido obedecer a Deus, né? E eu sempre tive mais dificuldade nisso, porque eu era mais imatura. E o Ronan, ele cumpriu muito bem esse papel de homem, entendeu? De colocar o limite, de colocar as estratégias, da gente decidir juntos, conversar, explicar o que a gente queria para a nossa vida, né? Então, isso precisa ser conversado e ser colocado, mas você tem que ter essa convicção primeiro no seu coração. E aqui está o grande segredo de Satanás ter enganado vocês. Aqui. Você precisa aprender o princípio dos passos de conexão. Aqui você mata a charada. Como é que Deus quer que um relacionamento aconteça? Primeiro, o homem, o ser humano é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito, fechou? Mas a parte mais importante da sua vida, qual é? De tudo isso? O espírito. Segundo, a alma. E por último, o corpo. Sabe por quê? Porque o espírito é eterno. Então, a primeira conexão, a conexão mais importante da sua vida é espiritual. A segunda é emocional. E a por último é física. Então, o que é que Deus estabeleceu como algo que vai ser bênção para a sua vida? Primeiro, se conecte com alguém espiritualmente. Segundo, emocionalmente. E por último, fisicamente. Como que isso se dá na prática? Uma conexão espiritual. Os mesmos valores de propósito espiritual. Servir junto, amar Deus junto, dividir sobre Jesus e tudo mais. Emocional. Conhecer os gostos, conhecer o jeito, conhecer a família, conhecer a intimidade, se conhecer pessoalmente. Entenderam? Emocional? E por último, físico. Beijar, abraçar, desfrutar sexualmente, que é o que vai acontecer por último, que é o que deveria ser. Deus queria que o homem se conectasse com a mulher espiritualmente, depois emocionalmente e por último, fisicamente. Essa é a ordem correta. O que é que a gente aprende no mundo? Primeiro, pega alguém e fica. Dá uns beijos, dá uns amassos e tal. Depois você conhece a pessoa e vê se você gosta dela. Se ela não for legal, se ela for chata, se ela for emocionalmente te desagradar, você termina. É ou não é? Não é assim? Fica. A gente está ficando sem compromisso para se conhecer. Olha que loucura. Então fica, se conhece e por último, nem quando tem, chama Deus para fazer o casamento. Casa esse negócio aqui para ver se dá certo. Que é no altar. Tá tudo errado. Sabe por que deu certo o nosso relacionamento? A gente se conectou primeiro, espiritualmente. Nós servíamos juntos, nós amávamos a Deus juntos. Nós nos interessamos um pelo outro por causa de motivações espirituais. Segundo, aí a gente começou a conversar e conhecer um ao outro, saber os defeitos, intimidades, jeito, gosto. E por último, é que a gente foi se conhecer fisicamente. O ficar é você atropelar todo esse processo. Quem já viu a mãe fazendo bolo aí? Não tem a ordem certa, tirando bolo de caixinha, tá? Não tem a ordem certa das coisas. Se botar na ordem errada, vai sair uma droga. O casamento, o processo de construir um relacionamento com alguém, tem a ordem certa. Todo mundo está entendendo? Conexão espiritual, conexão emocional e, por último, conexão física. Quantos entenderam aqui? Ronan, mas fazer isso, fazer aquilo e tal.
Dúvidas, nós vamos agora ter um momento mais restrito, mais curtinho. De dúvidas. Você tem a tua pergunta aí? Faz aí a tua pergunta, escreve ela aí, anônima, tá? Nós vamos fazer 10 minutos. Vamos fazer aqui? É anônima, gente. É anônima, entrega tudo aqui Então misturado. nós vamos fazer meninas e meninos juntos hoje. Mais Passa fácil. aí pro Pra gente lado. terminar mais rápido.